Olá, sou Jonathan Rodrigues, acadêmico de agronomia do sexto período. Vou apresentar um trabalho agora na matéria de fitopatologia geral da professora Underly, correlacionado aos temas da requeima da batata e o fogo de Santo Antônio. Batata. A requeima foi um grande culpado na praga europeia do ano de 1840 e da fome irlandesa das batatas. As batatas têm como origem as Américas e em 1535 foram levados os espanhóis para a Europa. Naquela época, a batata até então não era usada como uma fonte de alimento pelos animais. Então, a Igreja Ortodoxa Russa diz que, por não ser mensurada na Bíblia, a batata não poderia ser comida pelos seres humanos. Porém, o rei Frederico II, ele discordou de tudo isso que a Igreja dizia e considerou que as batatas poderiam ser uma boa fonte de alimento para a substituição dos pães e cereais, né? Por se tratar do ano de 1840, era uma época de guerra, né? Era uma época de fome, era uma época de imigração em massa. Então ele viu que a batata poderia ser utilizada naquela época, né? Que era a segunda metade do século XIX. A requeima ela é causada por um fungo pertencente à classe Zomycetes, eu vou falar no próximo slide. Esse fumo, ele, como se diz, atacou todas as plantações desses tubérculos, que gerou um enorme surto. E esse surto, até então, ficou conhecido como a fome irlandesa da batata ou a grande fome da batata, que muitas pessoas morreram por causa disso, né? As plantações todas devastadas, então naquela época não tinha muito conhecimento, não sabia ao certo o que se fazer, era tudo novidade. Agente causal. A batata ela é causada, né, pelo fungo pertencente à classe dos homicetos, que o nome desse fungo é Phytophthora infestans. Ele é da família da Pithiaceae, ordem Peronosporales, classe Homicetes. Esse fungo ele produz esporágios, zoosporos e osporos. Vocês devem estar se perguntando o que são isso? O que é isso, né? São estruturas que são responsáveis pela dispersão ou sobrevivência desse patógeno. Essa doença da requeima, ela é considerada uma das principais doenças na cultura da batata, do tomate e de alguns membros da família das solanáceas. Está relacionada, então, a sua ocorrência com relação às baixas temperaturas, à umidade do ar relativa e etc. Sintomologia. Os sintomas da requeima nas folhas variam em função da temperatura, da umidade, da intensidade luminosa e do cultivar dos hospedeiros. Aqui a gente pode ver que o sintoma inicial são pequenas manchas de coloração verde, de difícil detecção nos primeiros dias, que vai ocorrer em toda a parte da planta e das plântulas, e logo após esse sintoma emergir, ele vai causar essas lesões marrons aqui, o que a gente está vendo, que gradativamente ele vai se espalhar por todo o tecido da planta. Então o produtor deve ficar bastante atento, né? As lesões logo após elas vão se alongar, né? Assim como eu falei, vão anelar todo o órgão da planta, vão promover a morte e porção central desse órgão e ele começa assim, ó, atingindo aproximadamente a planta com relação a 1,5 centímetros de profundidade. A planta que tem o sintoma conhecido como requeima, ela vai exalar sempre um odor de podridão, né? Que ele é um odor característico, que esse fungo ele vai crescer com umidade de ar relativa próxima a 100% e com a temperatura entre 15 e 25 graus Celsius. Por exemplo, aqui nessa imagem que a gente vê a planta com os órgãos que é todo afetado pela seguinte situação da requeima, né? Esse aqui é o ciclo simplificado para a requeima da batata. Então, assim como eu disse, né? Ele é um fungo que tem zoosporos, zoospores e esporões, que são estruturas responsáveis, então, que vão manter aquele patógeno vivo. Eles vão entrar nesse tubo germinativo, né? Que vão causar o que? A infecção dessa planta. Por exemplo, depois de infectada na planta, o produtor vai ter que ficar bastante alerta com os seguintes sintomas, né?
e procurar sempre os melhores métodos para o controle dessa doença, que eu vou mencionar agora. Situação da doença atualmente. Diferentes princípios ativos registrados têm sido validados e utilizados nas principais regiões produtoras da batata do Brasil e se destacam por resultarem em menores níveis de doença e aumentos significativos na produtividade comercial e na qualidade desses tubérculos. Hoje, atualmente, já tem-se o uso de alguns fungicidas que são eles fungicidas protetores, né? Temos os fungicidas de ação translaminar e os fungicidas sistêmicos disponíveis hoje no mercado. Os fungicidas protetores, por exemplo, eles vão formar uma camada de proteção em toda a superfície dessa planta. Já os de ação translaminar, eles vão penetrar e vão se redistribuir em todo o local aplicado, enquanto os fungicidas sistêmicos vão operar no sistema vascular das plantas. Nos 2 últimos anos, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, atualmente estão sendo utilizados mesmo os fungicidas em profundidade, que são os dois que eu mencionei, translaminar e o sistêmico. Disseminação. A disseminação dessa doença ela vai ocorrer por meio de sementes infectadas, seja pela ação do vento, a água da chuva ou irrigação, pela a livre circulação de equipamentos. Então, são fatores que vão elevar o quê? A disseminação desse fungo. Por exemplo, aqui eu tenho uma cultura de batata toda afetada. E com relação à requeima, ela é uma doença que afeta a cultura dentro de 1 ou 2 semanas no máximo, ela acaba com toda a plantação de tubérculos. Por exemplo, eu usei essa imagem aqui para enfatizar a doença da requeima naquela época do ano de 1840. E aqui uma planta infectada com a doença da requeima, com sintomas possivelmente iniciais, né? Meios de controle. A requeima pode ser eficientemente controlada por uma combinação de medidas sanitárias, resistência genética do cultivar. Atualmente a gente vê muito isso, né? Cultivares com resistência genética, que foram passados ao longo das gerações. Né? Fungicidas corretamente aplicados, assim como havia mencionado anteriormente, e o uso de tubérculos, que são sementes livres de patógenos, porque a gente pode ver que uma única semente que esteja contaminada, ela pode prejudicar todo o inóculo. Então, o manejo da requeima é essencial para a redução dos riscos e para mim colaborar com o aumento da minha produtividade e para a obtenção de uma melhor qualidade do meu produto. Então, o que o produtor deve fazer? Sempre o uso de rotação de cultura, evitar o plantio, seja ele em área de encharcamento, em área de neblina, assim como havia mencionado aqui, fazer o uso de sementes boas, né, com precedência, evitar um processo de irrigação excessiva e assim por diante. Eu achei interessante aquela parte do uso de fungicidas, porque a utilização com os produtos fungicidas hoje, atualmente, tem sido uma estratégia mais utilizada, é, por se tratar de inúmeros benefícios associados à cultura da batata, né, da batateira. Porque, assim, eu tenho que pensar na qualidade desse meu produto e um bom manejo também. Novidades. Atualmente estão sendo registrados no Brasil 162 produtos comerciais, simples ou misturas duplas para o controle do Phytophthora infestis em batatas, agente causador da requeima, né? Que é esse fungo, o homiceto, pertencente à classe dos homicetos. Erros frequentes. O produtor deverá respeitar adequadamente o uso de doses recomendadas, número máximo e intervalos de aplicações conforme a bula. Isso aqui é importante porque o produtor deve sempre se atentar à utilização do rodízio de fungicidas. Por exemplo,
Hoje eu utilizo um, amanhã eu utilizo o outro. Para quê? Para evitar o surgimento de variantes resistentes a esse fungo pertencente à classe Homiceta. Então, o controle da REQUEIM com o uso de fungicidas, ele é racionalizado com a utilização de sintomas de prevenção de doença. Por exemplo, esse rodízio de cultura vai possibilitar que eu evito o surgimento de novas variantes. E, em paralelo, o desenvolvimento desses cultivares com resistência tem sido feito programas de melhoramento e desenvolvimento, fomentando a iniciativa pública e privada. Todas essas estratégias, assim como eu mencionei, elas deverão ser importantes e deverão ser utilizadas na concepção de um bom manejo, seja ele integrado. Então, eu tenho que pensar assim na minha questão de produtividade. Não adianta eu querer plantar de qualquer forma. Custo. Os custos com a utilização de fungicidas para o controle da requeima da batata se situam na faixa de 10 a 15% da produção, segundo o Centro Internacional da Batata, que ele é o CIP. É porque isso aí tem a ver muito com a questão da adoção de medidas que estão relacionadas aos caráteres preventivos, tem a utilização de fungicidas, estratégias integradas de manejo, a boa obtenção de uma produção, visando uma elevada produtividade e assim por diante. Bom, dúvidas? Trabalho apresentado por Jonathan Rodrigues, acadêmico de engenharia agronômica do sexto período. Agora eu vou apresentar o próximo trabalho, que está relacionado ao fogo de Santo Antônio. Fogo de Santo Antônio. Ela é uma doença que ela é causada na cultura do centeio e outros cereais. É uma gramínea cultivada em grande escala para o centeio, ele é uma gramínea cultivada em grande escala para colheitas de grãos e forragens. Tem parentesco com o trigo e com a cevada. Essa enfermidade do fogo de Santo Antônio, ela surgiu no ano de 1095 e foi insolado na Europa no ano de 857 d.C. É uma doença também que provoca o ergotismo. Já já eu vou falar sobre. Agente causal: fungo Cravispis purpurea. É uma doença do século XVI causada pela micotoxina ergotamina produzida pelo fungo Cravispis purpurea, que ocorre na cultura do centeio. O pão feito com centeio contaminado com ergotamina durante o cozimento produz um subproduto do LSD, dietilamida do ácido lisérgico. Então, ela é uma doença causada por toxinas produzidas por fungos presentes na cultura do centeio e outros cereais. Essas toxinas elas podem ser adquiridas pelas pessoas no momento do seu consumo. Por exemplo, ao comer uma farinha ou algo do tipo relacionado a um centeio contaminado pelo esse fungo. Sintomologia. No campo, as doenças são identificadas pela presença de gotas de um líquido viscoso, opaco e pelos esclerócitos produzidos na inflorescência da planta. A gente pode observar aí que as plantas elas apresentam uma estrutura escura entre as glumas da inflorescência na forma de um esporão. Esse esporão aqui ele é dominado de esclerócio e ele também causa a doença do ergotismo, que é uma doença que se encontra distribuída em todo o mundo. Aparece com maior frequência na cultura do centeio. Então, o ataque desse fungo aqui, na inflorescência, ele causa perda da quantidade de grãos na cultura, uma redução na qualidade dos meus grãos sadios devido à presença de saprófitas
e vai crescendo um líquido açucarado que afeta a viabilidade das minhas sementes. Além disso, essas toxinas produzidas pelo esse fungo Cravisp são, podem causar danos que afetam tanto os seres humanos como os animais. No campo, essas doenças são identificadas pela presença de gotas que são um líquido viscoso, de gotas de um líquido viscoso e opaco, né? E são produzidas na época da inflorescência, que ataca as plantas. O fungo ataca o ovário de hospedeiros suscetíveis no período de florescimento das plantas, assim como havia mencionado atrás. A infecção das plantas ocorre no período de abertura das flores e antes da polinização. O que isso aqui acontece? Então, esse fungo ele é um parasita especializado na infecção de inflorescência de gramínea. Ele vai atacar o ovário do hospedeiro, né? E a infecção na inflorescência ela ocorre na época de abertura das flores e até mesmo antes da polinização. Vale destacar que as flores que são infectadas elas não vão produzir sementes. Por exemplo, aqui eu tenho todo o meu ciclo: germinação, reinfecção, infecção, flores, os insetos. Meios de controle: empregos de variabilidades resistentes ao patógenos, manejo de cultura, plantio em épocas com boas condições climáticas. Então, é o seguinte: as medidas de controle do campo elas devem ser concentradas preferencialmente no encontro de uma boa variabilidade genética, assim como mencionado. Eu vou também ter que me atentar em plantios em boas condições climáticas. Por quê? Por exemplo, eu posso observar um plantio com uma boa condição climática para o período da polinização das plantas, tem muita relação com os insetos, com o vento. Eu vou evitar que o florescimento vai ocorrer em períodos de alta umidade para o surgimento desse fungo, para assim fazer a eliminação ou redução dessas plantas voluntárias e hospedeiras que estão possivelmente com patógeno. Assim como eu mencionei lá atrás, eu vou fazer o uso de sementes sadias, né? Eu vou evitar ao máximo jamais pegar uma semente que está com fungo. Por exemplo, aqui a gente vê isso. Aqui a gente vê uma semente sadia, né? O que causa na plantação desse centeio. A gente vê a qualidade desses grãos, né? Então, eu até estava esquecendo que eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi assim que nas áreas onde já houve registro do ergotismo, eu tenho que realizar a retirada dos animais dos pastos na época de florescimento. Então, esse fungo ele causa prejuízo tanto para os seres humanos como para os animais também. E antes dessa doença ser conhecida, os esclerócitos eram moídos com os grãos de centeio ingeridos. Por exemplo, temos a utilização de farinha na alimentação, né? Eu posso achei interessante aqui, porque além de prodigitar a quantidade e a qualidade das minhas sementes que são produzidas no campo, esse fungo clavisp, ele também vai ser responsável pelo ergotismo. Por quê? O ergotismo ele é uma doença que afeta os homens e os animais, assim como mencionei, e como se diz, ele causa, ele afeta os grãos. Tem até um caso de uma mulher que comeu não sei se foi farinha, foi alguma coisa do tipo. E nisso tinha a doença do ergotismo. Tinha um ergotismo nela. Ela foi provocada nela uma doença, teve que passar por um médico, teve todo um tratamento. Então são diversos sintomas, viu? Dúvidas? Muito obrigado a todos, então. E é isso aí.